bons para o uso diário, né, uso básico. Então, como é que nós vendemos o computador? Nós devemos identificar a necessidade de um cliente. A gente fala assim, mas o Celeron não presta, o Atom não presta. Então, mas o senhor precisa de uma máquina para quê? Não, meu uso vai ser uso diário, eu vou passar e-mail, receber e-mail, e meu filho vai ficar jogando na internet jogos online. Um Atom, um Celeron resolve o problema dele. Ele vai gravar CD, não, de vez em quando eu gravo um CD ou um DVD, um Atom resolve. Ele vai ter uma máquina com baixo consumo de energia, de alta velocidade e alto desempenho. Então, para as tarefas do dia a dia, o Atom e o Celeron são as máquinas mais adequadas. Eu já estava conversando aqui com a Leila, dando um exemplo sobre o seguinte: você vai comprar um carro. Qual a sua necessidade no carro? Você quer um carro para você ir para o trabalho, para a faculdade e um passeio final de semana com a família. O carro 1.0 resolve o seu problema. Né? Você vai ter um carro econômico, baixo consumo, baixo custo e vai resolver a sua vida. Aí você, não, mas eu queria um carro e tal, vou viajar, vou fazer pega, eu preciso peso e tal, vou para um carro 2.0. Aí você vai comprar um carro 2.0 só para você, né? Casa, trabalho, faculdade e um passeio com a família no final de semana. Você vai pagar mais caro num carro mais potente e o que você vai usar é o que o 1.0 ia fazer para ti, sem nenhum problema, se você perder desempenho, né? Então você ia investir mais, né, gastar mais para ter o mesmo desempenho lá de um carro 1.0. A mesma coisa acontece com os processadores. Então você tem o Celeron Pentium, você tem o Atom Celeron Pentium. Aí hoje nós temos também a nova linha Core da Intel, que é Core i3 e 5 e 7. Vocês já ouviram falar do Core i3 e 5 e 7? Então são os processadores mais avançados que a Intel lançou, né, no mercado. Só lembrando que o Atom que nós trabalhamos também é dual core. Então é um Atom melhor, certo? Todos os nossos dados que nós temos em máquinas hoje são Atom dual core. Ele faz o segundo núcleo simulado, é isso? Exatamente. Tem um núcleo físico e simula mais um núcleo. Certo? Que a máquina fica mais rápida e fica melhor. É verdade, o Atom você não pode falar. Na verdade o Atom ele é fixo na placa-mãe. Essa questão de estrutura de máquina, como funciona? Você tem uma máquina com um processador Atom, então você já explica para o cliente, se o cliente for aquele cliente avançado e falar assim, eu posso fazer um upgrade. Upgrade é você sair de um ponto A para o ponto B, aproveitando as peças que você já tem. Então eu posso transformar o meu Atom num Celeron? Não pode. Se o cliente ele vai fazer um upgrade, ele quer uma máquina mais básica para gastar pouco a princípio, mas ele vai querer fazer um upgrade ao longo do tempo, então indica ele a partir do Celeron, ele já pode fazer as alterações. Que o Celeron ele pode chegar até um Pentium, não vou falar Core 2 Duo nem Core 2 Quad, que seja fora de linha, a Intel não fabrica mais isso. Vou falar do que a Intel tem hoje no mercado. Então se ele quer sair do Celeron, ele pode ir para o Pentium, tá bom? Então são as estruturas iguais, muda só o processador. O Atom ele é fixo na placa-mãe, então o Atom ele vai ter sempre um Atom e pronto. A máquina dele vai ser sempre um Atom. Se ele quiser trocar, tem que trocar a placa-mãe todinha. Aí tem que trocar a placa-mãe toda. O gabinete, um novo gabinete. Um novo gabinete. Então o ideal, porque o Atom é assim, aquela máquina para o uso diário, não básico, uso do dia a dia. E um computador mais barato. Mais barato. Porque é o dual core. Desculpa, que o Atom também só pode chegar até 2 GB. Chegar um net, sabe? Eu quero um Atom, mas eu quero aumentar a capacidade dele. Não pode, até 2 GB. Se tiver um, pode aumentar para 2. Certo? Então ele só tem 2 encaixes, né? Ele tem bola do computador, coloca a placa toda também. Troca a placa toda, tá bom? Está saindo até uns computadores novos, que pode aumentar até 4. Até 4 GB eu vou poder ler. Mas, por enquanto, eu não sei se daqui da loja se tem algum e se está chegando. Mas é interessante ressaltar isso. E se o cliente perguntar, se tiver dúvida, não, você pode chegar até 12. Certo? Você verifica lá a máquina, se for lá DDR3, quando você liga vem dizendo lá o tipo da memória e tal. Se for DDR3, ele chega até 4 GB. Se for DDR2, até 2 GB só. Tá bom? Vou falar disso aí, sobre os padrões de memória. Então, o que é dual core, né? São 2 núcleos. Então, a máquina, antigamente, como era que os processadores funcionavam? Apenas um núcleo de processamento, ou seja, a máquina só tinha um cérebro. Hoje as máquinas elas têm 2 cérebros, né? No caso, um processador e 2 núcleos. Ou seja, as máquinas hoje elas são projetadas para o trabalho multitarefas.
você está aqui digitando texto, mas você está ouvindo a música sem perder desempenho, tá entendendo? Então você está aqui na internet, mas ali você já deixou a sua máquina gravando lá um DVD e você está utilizando e a sua máquina não está travando. Por quê? Porque ela tem 2 núcleos e a sua máquina é multitarefas. Então ela vai realizar várias tarefas sem perder desempenho, tá bom? Sem perder velocidade. Sem perder velocidade. Porque uma máquina com núcleo só, você acumulava tudo, é uma coisa que você consegue cantar e fazer uma conta? Não. André, deixa eu te fazer uma pergunta. No caso do processador, você falou que tem uma memória, né? Tem uma memória existe vírus que se instala diretamente na... De maneira alguma. Mas a pergunta dele é interessante, ó. O processador, o computador, ele tem a memória física, que é a memória, no caso do DDR, que é 2 GB, 3 GB, 4 GB, que é a memória RAM, e no processador também tem uma memória também, que é a memória cache, que é chamada de turbo do processador, né? Não, eu tô te fazendo essa pergunta porque na hora quando a gente dá boot pelo computador, ou seja, quando a gente vai nas configurações do aparelho, do computador, lá existe uma memória, tá entendendo? Aí assim, eu ouvi falar que nessa memória eles colocam, tem hacker que coloca vírus. Não existe isso, não, isso é lenda. Né? No caso, na BIOS ali, quando você... exato, na BIOS. Exato. Não existe isso não. Memória, o vírus, ele pega o que? No software, no programa. Deixa eu te perguntar um negócio. Meu namorado tem usando o CC, só que o CC dele... Só que o CD tá assim, dá problema. Ele não liga mais. No caso, acha que é o quê? É a placa, queimou alguma coisa. Mas só viu com as letrinhas assim na frente. Só aquela letrinha preta. Desktop? Não, é falta do sistema aí. Mas no caso, ele não liga mais. O computador dele fica só no netzinho. Ele liga e fica um monte de letrinha na frente, aí manda clicar lá no F2, não sei o que, mas não liga o computador, não liga de jeito nenhum. Não, eu acho que falta um sistema operacional aí. Alguém deve ter apagado o sistema. É virar o sistema operacional. Não, é ele mesmo. Ele compra uma loja mesmo, deixar original, né?